Olá, pessoal, boa noite. Prof. Samanta por aqui. Conforme combinado para os meus alunos do pré-ENEM, tinha ficado combinado de resolver alguns exercícios sobre lei de cosseno e lei de seno, então vou dar uma recapitulada aqui bem rapidinho. Na nossa última aula de sábado, eu trabalhei com lei de seno e lei de cosseno e ficou alguns exercícios eu combinei com vocês que nesta semana eu terminaria de gravar, certo? Então, só para a gente relembrar o que a gente fez na aula, quem está chegando aqui porque achou esse vídeo no YouTube, seja bem-vindo. Eu prometo ser breve, é um conteúdo que eu vou explicar a aplicação de lei de seno e cosseno. Essas duas leis servem para triângulos não retângulos, então para um triângulo qualquer, certo? E a primeira lei, a lei de seno, você pode ter um triângulo inscritível em uma circunferência, não precisa ser retângulo. E se você tiver o lado e o ângulo oposto, a razão, o que é razão? Divisão. O lado sobre seno desse ângulo, que é o A, que a gente chamou aqui de A, vai ser igual a razão de B sobre seno de B, ou seja, a fração, que vai ser igual a C sobre seno de C. E como essa circunferência é inscritível, o triângulo é inscritível na circunferência, qualquer uma dessas igualdades também é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência circunscrita a esse triângulo, ok? Só para relembrar, inscrita é quem está dentro, circunscrita é quem está fora. Tudo bem? Tudo bem. A lei de cosseno, para vocês memorizarem, eu gosto de pensar aqui no quadrado da diferença. Se você tem a menos b ao quadrado, a regrinha do quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se você observar, eu vou pegar aqui onde tem A e B para vocês observarem. Lembrando, gente, que eu pego o lado oposto ao ângulo que eu tenho para usar. Então, como eu vou mostrar isso aqui para vocês, eu vou pegar aqui do C, tudo bem? Então, C ao quadrado vai ser A ao quadrado, B ao quadrado, menos 2AB vezes o cosseno do ângulo. Tá vendo que você pode memorizar pelo quadrado da diferença e só multiplicar aqui por cosseno, do ângulo? Então, fica bem mais fácil de memorizar assim. Quadrado primeiro mais quadrado segundo, menos 2 vezes cada um desses lados, que formam um ângulo, vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? E isso, gente, vale para qualquer lado. Sem delongas, eu vou mostrar para vocês como que se aplica essas duas leis. Vamos lá? Então, tem esse primeiro exercício aqui, e aí tem só um ângulo. Como que eu sei se eu vou usar a lei de seno e lei de cosseno? A lei de cosseno, vocês vão ver que eu vou ter trabalhando os 3 lados e um ângulo. A lei de seno vai ter que ter 2 lados e 2 ângulos, ou o raio, certo? Então, bati o olho, eu já tenho que ver, isso aqui é lei de cosseno. Por quê, prof? Porque só tem um ângulo. Um ângulo indica que é lei de cosseno. E está envolvendo os 3 lados. O ângulo que você conhece não é o ângulo de 120? Então, se é o teu ângulo de 120, o lado que vai ficar elevado ao quadrado sozinho é o 6 raiz de 5. Tudo bem? Então, vai ficar 6 raiz de 5 ao quadrado, isso tem que estar dentro do parênteses, é igual aí os outros 2 lados ao quadrado, 6 ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes x, vezes cosseno do teu ângulo, que é 120. Perfeito? 6 raiz de 5 ao quadrado são 2 números ao quadrado, tá dentro do parênteses, se não tiver, tá errado. Você leva o 6 e você leva a raiz. Não pode esquecer isso. Então, 6 ao quadrado é 36, e toda raiz, quando eleva ao quadrado, ela corta. Então, fica 36 vezes 5. Tudo bem? 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. Gente, cosseno de 120, o que vocês têm que pensar? Cosseno, sempre que eu falar no cosseno, vai ser o com sono, deitado. E o seno é o eixo y, é o sem sono, em pé. E para você saber o sinal do cosseno, você vai pensar no sinal do x. O x não é o deitado, né? O da horizontal. Onde o x é positivo? Para a direita. Então, onde o cosseno é positivo, para a direita. Onde o cosseno é negativo, para a esquerda. Então, o x é negativo para a esquerda. Então, o cosseno é negativo para a esquerda. Tudo bem? Para saber qual ângulo equivale a 120, você vai ter que pensar isso aqui, ó. Uma circunferência vai de 0 a 2π. Então, aqui é 0, 90, 180, 270 e 360. Depois, em outro momento, eu posso trabalhar isso aqui em radiano. Se caso vocês quiserem uma aula sobre isso, é só pedir aí nos comentários, tudo bem? E eu preciso que vocês pensem o seguinte, o 180 está aqui. Para chegar no 120, 180
menos 120 é igual a 60. Então, eu volto 60 graus para chegar no 120, quando eu vou do 180 ao 120. Então, aqui, do zero, eu vou andar 60. Então, todo o ângulo do segundo, vamos lembrar que os quadrantes aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Todo o ângulo do segundo, terceiro e quarto quadrante, ele é transformado no primeiro quadrante. Que jeito? Eu vejo quanto que ele andou para trás ou para frente, é o ângulo do primeiro quadrante. Prof, mas para que servem os outros quadrantes? Só para eu determinar o sinal. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, então cosseno de 120 é o cosseno de 60, só que com sinal de menos. E isso é quanto? Menos meio. Prof, mas como que você sabe que isso é meio? Esqueci de fazer a musiquinha aqui com vocês, até coloquei aqui, ó. Pega comigo a musiquinha aqui, velho. Opa. Ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz só não no 1. A tangente é diferente. É fácil decorar. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Agora você comigo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz só não no 1. A tangente é diferente. É fácil decorar. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Fechou? Então, ó, cosseno de 60, meio. Tudo bem? Aqui não tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo, então eu posso cortar esses dois carinhas. E menos vai ficar mais 6x. Se você olha no teu enunciado, você está procurando x ao quadrado mais 6x. Então, você quer que isso aqui fique sozinho, ó. Então, eu vou deixar x ao quadrado mais 6x. E o mais 36 vai vir para cá, menos 36. Só que se você observar, do teu lado esquerdo, 36 vezes 5 é o 36 5 vezes, certo? Se eu passo menos 36, não é tirar um desses 36? Então, basta fazer 36 vezes 4, porque tinha 5, eu tirei um, sobrou 4 vezes ele. Então, x ao quadrado mais 6x. 36 vezes 4, ó, pensa comigo, 30 vezes 4, 120. 6 vezes 4, 24. Então, 120 mais 24, 144. Gabarito, letra D. Vamos para mais um exercício? Eu não quero ficar me delongando muito para vocês não perderem muito tempo. Eu tinha começado a desenhar aqui, só isso aqui que tá errado. Então, vamos lá. Ele tá dizendo assim, ó. Um menor lado de um paralogramo é o que eu quero saber, então eu quero saber essa medida aqui, vou chamar de x, cujas diagonais medem 8 raiz de 2 e 10 e formam entre si um ângulo de 45 graus. Ou seja, o ângulo agudo entre elas é um ângulo de 45. O obtuso seria 135, porque a soma dos dois é 180, certo? Gente, nós temos que lembrar que as diagonais de um paralogramo, elas se encontram no ponto médio, certo? Se elas se encontram no ponto médio, aqui eu fiz um exemplo, tá até parecendo que é igual, mas não é igual, tá? O paralogramo ele é um pouquinho mais inclinado. Se elas se encontram no ponto médio, se toda a medida dessa aqui é 8 raiz de 2, aí eu faço metade. 8 raiz de 2 dividido por 2 é 4 raiz de 2. E 10 dividido por 2 é 5. Perfeito? Então, agora eu tenho 3 lados, um ângulo, lei de cosseno. Perfeito? Lembra, o ângulo é o ângulo de 45. Então, eu começo pelo x sozinho do outro lado. Então, x ao quadrado vai ser igual, deixa eu mudar essa cor aqui. Ó, x ao quadrado vai ser igual, aí eu faço 4 raiz de 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 raiz de 2 vezes 5, vezes cosseno de 45. Tudo bem? Então, vai ficar x ao quadrado. Como que resolve 4 raiz de 2 ao quadrado? Igual eu expliquei no anterior. 4 ao quadrado, 16. Raiz, quando eleva ao quadrado, 2. Mais 5 ao quadrado, 25. Menos cosseno de 45 já está no primeiro quadrante. Então, é só a gente olhar aqui, ó. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, dá para fazer 8, 40 raiz de 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo bem até aqui? Tranquilo?
x ao quadrado vai ser igual 16 vezes 2, 32, mais 25. Gente, toda raiz vezes ela mesma é ela ao quadrado. Toda raiz ao quadrado corta. Ou seria a raiz de 4, que dá 2. Então, todo número que multiplica por ele mesmo dentro da raiz dá igual. Como está dividido por 2, vai sobrar apenas 40. Então, x ao quadrado vai ser igual. Isso daqui vai dar 55, né? 57, tira 40, 17. Fazendo raiz dos dois lados, quem vai ser o x? Raiz de 17. Perfeito? Acho que só tem mais um, né? João está procurando cercar um terreno triangular que ele comprou no campo. Ele sabe que os dois lados desse terreno medem 10 e 6 e formam entre si um ângulo de 120 graus. O terreno será cercado com 3 voltas. Ó, importante. Gente, vai circulando, vai riscando, que é importante, tá? De arame farpado. Quando a gente fala arame farpado, a gente está falando de perímetro, tá? Se o preço do metro custa R$5, qual será o valor gasto por João na compra do arame? Então, eu preciso saber quem é o terceiro lado, né? Um dos lados é 10, o outro lado é 6, e o ângulo formado por esses lados é 120. Prof, como é que você sabe que o oposto que vai ser o maior? Eu tenho que pensar o seguinte, gente, 120 é o maior lado do triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, certo? Então, se a soma é 180 e 120 é um dos ângulos, então, automaticamente, esse carinha aqui vai ser o maior, certo? Então, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 6. Talvez seu desenho não vai ficar tão legal, mas é só para você entender o processo. Desenho, a geometria é importante desenhar. De novo, lei de cosseno, né? Então, x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes cosseno de 120. Tudo bem? De novo, vai ser aquele rolê, ó, o 120, ele equivale ao de 60, né? No segundo quadrante, o de 60 é negativo, então isso aqui é menos meio. Aí vai ficar 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36. Aí aqui eu posso cortar o 2, está multiplicando com o 2 dividindo. E menos vezes menos dá mais 60. Então, aqui x ao quadrado vai ser igual a 196, né? Toda raiz ao quadrado a gente corta. Gente, macete. 196 é um número menor que 200. Então, o número menor que 400. Então, a raiz menor do que 20. Se é menor do que 20, é um número que está entre 10 e 20. Quais os números entre 10 e 20 que terminam em 6? 14 e 16, certo? Aí eu vou multiplicar, ó, 100, 4 mais 4, 8, 80, 16. Opa, 196. Se 14 vezes 14 é 196, qual que é a raiz? 14. Então, x é igual a 14, viu? Que é o maior lado. Se quiserem saber como fazer essa multiplicação aqui, ó, deixa no comentário que eu explico esse macetinho bem passo a passo para vocês, tá bom? Então, agora eu calculo o perímetro. Perímetro, né, a soma de todos os lados, então 14 mais 10 mais 6, que isso vai dar 30, né? 20, 30. Como são 3 voltas, 30 vezes 3, 90 metros no total. Como são R$5 cada um, 90 vezes 5, 5 vezes 9, 45, 450 pila, certo? Rapidinho, aqui não tem nenhum de lei de cena, só quero fazer um para vocês entenderem. Eu acho que esse aqui vai ser mais do mesmo, então não vou fazer. Vou mostrar esse aqui para vocês, ó. Eu vou apagar ele aqui e vou mostrar ele para vocês poderem entender como que faz, tá? Então, olha aqui. Eu quero saber a medida do lado AB, então vou chamar de x. Aí, tá vendo, ó, envolve 2 ângulos. Se envolve 2 ângulos, lei de seno, porque eu tenho 2 lados. O terceiro lado não me interessa e eu não preciso saber. Quando é 3 lados, aí eu preciso saber, entendeu? Porque a minha aula ficou bem focada em lei de seno, né? Então, ó, é o lado dividido por seno do ângulo oposto, seno de 120, igual o lado dividido por seno de
45. Aí eu substituo. 120 é aquela mesma ideia, ó. É quem está distanciando 60. Então, vai ficar 12. Seno de 60 no segundo quadrante, o seno é positivo. Por quê? Porque o seno puxa o eixo do y. O y para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, seno de 60 positivo, se vocês não lembram, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, raiz de 3 sobre 2 igual a x, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tem que decorar a tabelinha. Toda igualdade de fração, a gente faz o X-Men. Então, 12 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a x, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Igualdade de fração, a gente pode cortar o denominador. Esse raiz de 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas não pode ficar raiz no denominador. Então, o que a gente faz? Racionaliza, porque todo número multiplicado por ele mesmo fica ele ao quadrado. Então, isso pode cortar, tudo bem? Então, em cima vai ficar 12 raiz de 6 sobre 3. Quanto que é 12 dividido por 3? Não se divide o número de raiz com o número fora de raiz, tá? 4 raiz de 6. Tudo bem? Acho que tem mais um exercício que eu vou fazer isso aqui rapidinho, ó, pra vocês também. Agora, o ângulo formado entre eles é de 60, tá vendo que ele é menor? Então, eu vou tentar desenhar aqui um ângulo um pouquinho menor. Tá vendo? É lógico, a gente é treino, com o tempo vai melhorando. 60. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60. Então, aqui é 8 e aqui é 10. E eu quero saber o terceiro lado, que eu vou chamar de x. Quem vai ficar ao quadrado? O x. Então, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes cosseno de 60. Aí, x ao quadrado vai ser igual a 100 mais 64. Cosseno de 60 é meio, pela tabelinha aqui pode cortar. E isso vai ficar menos 80, certo? X ao quadrado vai ser igual... Gente, 100 tira 80 não é 20? 20 mais 64, 84. A operação inversa da potência é a radiação. Aí eu tenho que fatorar 84, porque não tem raiz quadrada. Por 2, 42. Por 2, 21. 21 vai ser por 3, 7. Por 7, 1. Quando é que o número sai da raiz? Todo número elevado ao quadrado, lembra que corta, que tem um solzinho, ó. A gente diz assim, ó, que toda raiz é um expoente em forma de fração, um expoente fracionário. Quando não tem nada aqui é porque é raiz quadrada. Então, o 2 aqui de dentro, ó, ele estava na sombra, ele sobe, ele vai para o sol. E quem estava no sol vai para a sombra. Todo número dividido por ele mesmo corta. Por isso que toda raiz elevada ao quadrado sempre corta. Então, eu costumo dizer para meus alunos assim, ó, formou o parzinho, sai fora da raiz. Por quê? Porque isso aqui não está dentro da raiz de 2 ao quadrado vai cortar, vai sair 2. 7 e 3 está sozinho, não é um parzinho. Então, eles estão rodados no rolê. Eles ficam dentro multiplicando. Por que multiplicando, prof? Porque isso aqui é multiplicação, ó. Para dar 84, você tem que multiplicar esses 4 números. Então, x é 2 raiz de 21. Gabarito letra A. Agradeço a vocês pela presença até aqui. Espero não ter me delongado muito. A presença de você é muito importante. Se você gostou dessa aula, deixa seu like. E até uma próxima. Muito obrigada. E a sua presença é sempre importante. Volte sempre.